Graça e paz a todos os irmãos, amigos, amados ouvintes da Rádio 87.9. Gostaria de refletir com vocês esta manhã no livro de São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, ainda sobre a série que nós estamos realizando aqui pela rádio, Ensina-nos a orar. Nós já, inclusive, já abordamos 3 dessas temáticas, 3 temas dessa série, e hoje iremos dar continuidade. Mateus capítulo 6, verso 9. Neste capítulo está a célebre e famosa oração do Pai Nosso, Acredito que você conheça essa oração. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, quando a gente medita na oração do Pai Nosso, e hoje eu vou ficar apenas com essa parte inicial, Pai Nosso, nós temos que entender que antes da oração do Pai Nosso, e aí pensando na cultura em que Jesus proferiu essa oração e esse ensinamento, em que as pessoas não oravam, não se dirigiam a Javé, Yahvé, ou como você queira chamar, não se dirigia a Ele como Pai, se dirigia como Senhor, como soberano, como Deus. E Jesus parece ser aquele a instituir pela primeira vez que na oração nós possamos nos dirigir a Ele como um Pai, mostrando, claro, que Jesus também é nosso Pai. É um Deus de intimidade, é um Deus íntimo, porque usar a expressão Pai, e olha que a expressão original remete não à ideia de pai somente, mas de paizinho, papai, mostra uma certa afetividade e a proximidade com o Deus, o Pai, com o soberano Deus. Então, além de soberano, além de Salvador, além de Senhor, além de Rei, e é assim que Deus se apresenta para nós e se apresentava para aquele povo até aquele momento. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de reverenciar a Deus como Pai, como Deus. Não é isso. Mas que nós também devemos pensar num Deus que é alguém próximo da gente, como um pai, como alguém que cuida, e que quando nós o aceitamos e somos adotados por Ele, somos filhos da adoção, nós também temos o direito de clamar Abba Pai. Isso está escrito lá em Romanos, quando fala da questão da adoção, de paizinho, de ter intimidade com Ele, de ter uma relação próxima, íntima e afetuosa com o Senhor Deus. E aí, parece que nesse primeiro princípio da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a se relacionar com Ele intimamente, a ter intimidade com o Pai. Pai Nosso. E isso é bem interessante. Um outro ponto ainda que nós podemos observar aqui, nesta oração do Pai Nosso, nessa primeira parte da oração do Pai Nosso, é que quando nós oramos ao nosso Pai, nós devemos nos aproximar dele com a consciência de que nós não estamos orando para nós mesmos. Porque nós vivemos numa sociedade egoísta, um mundo egoísta. As pessoas nascem egoístas, aprendem a ser cada vez mais egoístas. E a ideia do cristianismo de ser menos egoísta, ser mais empático, de pensar no outro, de agir em favor do outro, parece diminuir cada vez mais. E esta é uma profecia para
a igreja de Deus nos últimos dias, pois, por causa do amor que se esfriaria, muitos deixariam a fé. Isso também está profetizado. E a gente vê, até mesmo nas formas como as pessoas apresentam, né, aqueles palestrantes coaches, né, apresentam que nós devemos cada vez mais sermos individualistas e não pensar no outro. Então, estamos vivendo numa sociedade que valoriza de certa forma o egoísmo. Bem, não vamos entrar ainda nesse mérito, nessa discussão, nem tão pouco nesse debate. Mas a questão é que num mundo egoísta, no mundo em que as pessoas, e que inclusive influencia isso daí, o mundo religioso, em que as pessoas estão orando para si, cada vez mais com espírito de egoísmo, incentivado inclusive por alguns pastores, por algumas denominações que pregam a teologia da prosperidade, não sei se posso chamar de teologia, mas como alguém disse, e eu concordo, a teoria da prosperidade, é que você tem que chegar a Deus, orando a Deus, usando dessa intimidade que tem com Deus, que eu acabei de falar anteriormente, para pedir coisas apenas para si. Eu quero um carro, eu quero uma casa, não aguento mais morar de aluguel, eu quero um carro do ano, eu quero isso, eu quero aquilo, eu. E nós estamos vendo não as pessoas orando a oração do Pai Nosso, mas a oração do eu. E talvez, refletir na oração do Pai Nosso, em pleno século XXI, é repensar essa forma de orar e esse ensinamento falso que está acontecendo por aí. Nós não podemos orar a oração do Pai Meu. A oração do Pai Meu não passa do teto. Nós temos que buscar a presença de Deus, entendendo que essa oração, entendendo que oração não é para mim. Eu não busco apenas os meus interesses. Eu não busco apenas atender as minhas próprias necessidades, mas é uma oração que se reflete também no princípio dos mandamentos de Deus, de amar a Deus. Por isso que a primeira parte da oração, ela de certa forma ensina-nos a buscar a Deus e a exaltar a Deus em nossas vidas e adorar a Deus, né? E buscar a sua presença. E a segunda parte, se você olhar bem direitinho, ela relaciona muito ao nosso amor ao próximo. O pão nosso, que depois nós vamos também ver que o pão não é meu, o pão também é nosso, né? É uma oração que se preocupa com o outro. É uma oração que perdoa, que ama o próximo também. E esses são os dois princípios básicos da oração do Pai Nosso, que Cristo está nos ensinando aqui. Não é à toa que nós chamamos essa oração de oração modelo. Por que modelo? Não que nós iremos repeti-la como reza apenas. Até nós podemos fazê-la em algum momento devocional, ler os seus trechos, meditar, mas há algo mais profundo na nossa oração. Aqui ela nos ensina realmente qual deve ser as nossas atitudes no momento de orar, qual deve ser a nossa maneira correta de orar e como devemos orar. E o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que nós não devemos orar pensando apenas em nós, mas no nosso próximo. Pai Nosso. E a gente reflete muito isso a partir de coisas simples da vida, de posturas do dia a dia de alguns cristãos nos seus denominados contextos de cotidiano. A exemplo, quando você encontra um cristão que participa de algum torneio, de algum campeonato de futebol, futsal, vôlei ou qualquer outra campeonato escolar. Eu vejo muitas pessoas ali se unindo, abraçadas e começando: Pai Nosso que está no céu, santificado, e fazendo essa oração do Pai Nosso. Não sei se vocês já viram isso. Um dia desse eu vi um pastor famoso dizendo, torcendo para o time dele, né? Para o time dele, que no caso tinha, acho que acredito que estava subindo para a primeira divisão. E ele disse: hoje eu vou clamar na fé, hoje o meu time vai ganhar. E aí vem aquela reflexão: Deus é o pai do time só? Porque se você olhar, talvez tenha outro cristão de outro time orando pelo time dele.
E a quem Deus vai atender? É uma questão difícil da gente solucionar, né? Resolver, não é mesmo? Pois bem, o Pai é nosso. Ele é do time do Flamengo, ele é do outro time, ele está jogando, fazendo parte de um time no campeonato, também está do outro lado. No fim, o que vai predominar aí é a vontade de Deus, né? Algumas coisas relacionadas vai ser resolvidas entre os próprios homens, e eu não diria vontade de Deus, mas permissão de Deus, que vai acontecer de acordo com as decisões e escolhas humanas mesmo. Mas entenda que o que domina tudo é a vontade de Deus, e a gente vai ver na sequência da oração: seja feita a tua vontade. Esse é um tema para outra oportunidade. Então, irmãos, nós percebemos que o Pai é nosso. Vivemos aí um momento político eleitoral terrível, em que muitos cristãos se apropriaram a bandeira de um partido e de um político e oravam e clamavam para que o seu partido e o seu político ganhasse, como se Deus fosse Deus de um político. E a gente sabe que Deus é nosso, o Pai é nosso, não era de partido A nem de partido B, porque eu tenho certeza que do outro lado do partido tinha muitos cristãos e sinceros também orando para o seu partido ganhar. O Pai é nosso. E aí a gente pode pensar em coisas mais simples, né? E a gente vê muitas ilustrações, muitos exemplos. Claro que eu não desacredito disso, eu acredito sim que às vezes um fazendeiro está pedindo uma oração e de repente vem e ele é cristão, os outros vizinhos não são, e de repente só chove naquele local onde o fazendeiro orou. Eu prefiro entender que Deus respondeu a oração do fazendeiro sim, e que a chuva cai sim, mas quando a chuva vem cair, o próprio Jesus diz isso, cai sobre todos, sobre bons e maus. Se o fazendeiro orar, virá chuva na sua terra, mas também cairá chuvas ao redor, porque outras pessoas são abençoadas pela sua presença, pela sua bênção. E quando a gente clama, a gente não pensa em abençoar somente a nós, é o outro, não é o nosso Pai, é o Pai nosso. E aqui encerra, irmãos, dizendo que a nossa oração e a nossa forma de orar, e estamos refletindo, né, sobre essa temática, ensina-nos a orar, a forma correta de orar, é reconhecer que nós temos um Pai que deseja se relacionar conosco. É isso que Cristo nos ensina claramente. E que Ele não deseja se relacionar de forma egoísta. Não. Ele está disposto a favorecer, a derramar bênçãos. Mas não é só para você. Não seja egoísta em se apropriar, em reter tudo para você. Quando você orar a Deus, saiba que outras pessoas também estão na mesma condição sua, vivendo momentos difíceis. Eu sei que muitas vezes você vai dizer: eu não aceito essa situação, meu pai doente, dívidas. Mas não pense só em você quando você ora. Pense nas pessoas que também têm dívidas. Pense nas pessoas que também sofrem. Que seja essa a oração da sua vida, a oração do Pai Nosso. Deus abençoe a todos.